Dá tempo, Flamengo pode ter retornos importantes contra o Vasco da Gama ainda na semifinal ou apenas na final do Carioca? Eu vou dar minha opinião baseada aqui no que a gente recebeu de informação do departamento médico. Também vamos falar de convocação. Cara, o Flamengo vai ter aí por baixo, uns 10 jogadores convocados na data FIFA, mas está tranquilo porque a final do Carioca é antes, mas a gente vai falar aqui de mais jogadores convocados. E o absurdo do Internacional foi rebatido pela diretoria do Flamengo. Eu vou comentar isso aqui porque é uma vergonha o que o Internacional faz, o que esses clubes Internacional, Santos e Corinthians fazem, acham que podem fazer o que querem. E a gente vai comentar tudo isso aqui. O Júlio César apontou fator aí importante para o Flamengo no Mundial de Clubes. Também Felipe Melo rebatendo Felipe Luiz. Felipe Melo, agora comentarista, rebatendo Felipe Luiz. Cara, vai ser uma loucura. O Felipe Melo agora vai começar a criticar tudo também, né? E a gente trazendo aqui também o Léo Ortiz contando bastidores do milagre no jogo aí, o milagre que ele fez no jogo contra o Vasco. Essas e outras informações você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial do Mengão. Lembrando que hoje tem um combo, meu irmão, um combo. Lembrando de jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos. Não é para jogar o dinheiro que você vai utilizar para pagar uma conta, é diversão, não é investimento. E que é muito importante você fazer facial, fazer o cadastro, fazer tudo completo para você poder fazer o seu saque normalmente quando você ganhar, tá? Olha, eu separei odds interessantes aqui para passar para vocês. Hoje tem, olha o combo, Copa do Brasil, Champions League, Copa do Brasil e Libertadores da América. 3 competições aí que a galera adora fazer aquela fezinha. E eu separei múltipla, odd da secada. Eu acho que vai bater dificilmente, tá, gente? A odd da secada dificilmente bate. Então eu coloquei o Caxias do Sul para se classificar contra o Fluminense. 10, aquele troquinho do pão, 4,30 de odd. Olha que espetáculo. E ainda mais você ajudando o Flamengo, né? Porque é a bet oficial do Mengão. Nova Iguaçu e Vasco. Olha, esse aí eu acho que vai bater, hein, cara? Sei lá. Cara, alguma odd da secada vai bater. Preparei 3. 2 na Copa do Brasil. Nova Iguaçu, 3,45 para qualificar. Aí eu preparei aqui também o Barcelona de Guayaquil e Corinthians. Olha só, coloquei mais de 1,5 gols na partida e o Barcelona de Guayaquil ou empate, tá? E tá pagando aí uma odd interessante de 2,34. Barcelona de Guayaquil ou empate, o empate serve, e mais de 1,5 gols, ou seja, 2 gols na partida, odd 2,34. Para completar, eu preparei uma múltiplazinha aqui interessante na Champions League. Olha só, o Barcelona para ganhar o jogo dele, tá? Barcelona para ganhar o jogo dele e o Bayern de Munique também para vencer o jogo dele. Tá? Então, Barcelona para vencer 1,87 e o Bayern de Munique para vencer 1,81, odd total 3,38. Espetacular! Então, é isso. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Bom, vamos lá. Passamos as dicas boas aí para vocês. Lembrando de você se cadastrar no portal paparazzo.com.br com e-mail para você ganhar muitos prêmios. Eu vou começar aqui falando do Felipe Melo, que já começou a criticar o Felipe Luiz. Tá? Não, demorou, né? Demorou. Já começou a criticar o Felipe Luiz. Ele fala o seguinte: nós debatemos no Sport TV e concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não pode jogar tão mal tecnicamente. Mal tecnicamente? Começar a criticar o Flamengo, cara. É impressionante. Vocês que acompanham bastante o Flamengo, uma pergunta: por que ele colocou o Varela na lateral esquerda e deixou o Ayrton Lucas no banco? Porque o Ayrton Lucas estava machucado? Porque o Ayrton Lucas estava se recuperando? Porque o Ayrton Lucas está fora de ritmo? Porque o Alexandro estava também em recuperação?
Você não procurou saber, não? Não fez o dever de casa? Que loucura, velho! O Ayrton Lucas está voltando de lesão ou está mal? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Ayrton Lucas é um avião. Ele joga muito, seleção brasileira. Ele é um ótimo jogador. Não sei se está mal ou voltando de lesão. Não consigo entender. É uma pergunta mesmo. Ok. Ele faz essa pergunta, mas antes ele falou: nós debatemos e concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não pode jogar tão mal tecnicamente. Então ele queria criticar. Aí depois fez a pergunta. Então, te respondendo, Felipe Melo, já que nós já tivemos uma amizade antigamente, a gente foi muito amigo, né? Trabalhei como seu assessor de imprensa, então posso falar, tenho intimidade para falar. Então, te responder com todo carinho, o Ayrton Lucas voltando de lesão, tá? O Ayrton Lucas é muito bom jogador realmente, jogador de seleção brasileira e merece sempre estar atuando. Mas o Alexandre vinha melhor, né? E a gente tem que falar a realidade. Olha só, vamos começar então, já que a gente começou já rebatendo algumas situações aqui, a gente vai falar sobre a questão do Internacional. Será que alguém vai ter coragem de defender o Internacional? Se alguém vai ter audácia de defender os caloteiros? Eles fizeram notinha irônica, dizendo que a culpa do negócio com o Santos não acontecer foi do Flamengo, sem citar o Flamengo. Só que aí o Flamengo não aguentou e tá certo e respondeu. Teve dirigente do Flamengo, né? Acredito eu que seja dirigente, porque foi fonte ligada ao clube aí, mas a Raíza não deu o nome, que conversou com a Reza Simplício e falou o seguinte: eles vão no restaurante, o presidente do Internacional vai no restaurante, pede a comida, não paga e quer reclamar? Pior, ele não comeu a comida, não. Ele pegou a comida, levou para a viagem, não pagou e vendeu na esquina. E ainda ia cobrar mais caro do que a pessoa pagaria no restaurante. É isso que eles fizeram. E aí o Flamengo rebateu. Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 24 por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes. No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24 uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, da CBF. É da CBF, mas é o CNRD. Agora, a CBF podia cobrar isso aí também, podia ficar em cima disso aí, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Está certíssimo. Além disso, o Flamengo reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais. Perfeito. Uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá, envolvendo o zagueiro Joaquim, tem o Ranieri também, evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento dos seus contratos. Então o Flamengo vendeu o Thiago Maia, já tem 750 mil euros atrasados, total 4 milhões de euros, 24 milhões de reais aproximadamente, 25, tá? O Santos, então, não conseguiu contratar porque não apresentou garantias ao Flamengo, e a culpa não é do Flamengo não, viu, Internacional? A culpa é do Santos, que não conseguiu as garantias, e o Flamengo está muito certo, mas muito certo, de cobrar garantias bancárias, porque o que mais tem agora no futebol brasileiro é caloteiro que usa o jogador do outro clube, contrata e não paga, e consegue vaga na Libertadores. Vocês são uma vergonha, tá? E deveriam ser punidos na FIFA, CBF, FIFA, tudo que tem direito, porque é um absurdo o que fazem. Um absurdo. O Flamengo, óbvio, está fazendo a dele e não tem que negociar nunca mais com o Internacional. O negócio de contratar Vitão. Que Vitão o quê?
contratar nada. Não tem que dar dinheiro nenhum pro Internacional, tá? A gente teve aí o Júlio... E outra coisa, hein? Vamos fazer uma campanha? Vou botar a hashtag aqui no vídeo. Paga o que deve. Pague o que deve. Hashtag pague o que deve. E vocês podem postar nas redes aí. Hashtag pague o que deve e marcar o @SC Internacional, Esporte Clube Internacional. Marca o Internacional. Pague o que deve. Pague o que deve. Pague o que deve. Tá entendendo? Ó, vou até fazer a foto aqui, ó. Ó. Pague o que deve, pô. Pague o que deve. Júlio César aponta fator diferencial para o Flamengo no Mundial de Clubes. O Coluna postou aqui. O Júlio César, o ex-goleiro do Flamengo, um dos maiores goleiros do futebol brasileiro, ele fala o seguinte: o Gerson já esteve na Europa. Acho que muita gente já conhece o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção. Então, é um jogador mais pronto. Ele tem tudo realmente para chamar a atenção de muitos clubes na Europa, principalmente no Mundial de Clubes, né? Digamos daqueles que têm muita força, o Júlio César continua. E ele fala, é um jogo interessante, é um jogo que não estão acostumados a ver esse tipo de competição, de jogo, porque a gente está falando de continentes diferentes. Esse é mais um motivo do Mundial, nesse novo formato, ser tão atrativo. Ele falando do Super Mundial do meio do ano. Eu acho que é uma chave complicada, porque eu acho que no futebol hoje não tem mais bobo. Então o Flamengo não pode bobear, senão vai acontecer o que aconteceu na última participação. Pegou o Al Hilal da Arábia Saudita, acabou sendo surpreendido e ficou fora da final. Mas foi bem no outro Mundial, chegou na final e perdeu na prorrogação, com um gol de diferença, mas foi bem, né? Então o Júlio César falando que o Gerson pode ser um diferencial para o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes de junho nos Estados Unidos. E, cara, dá uma procurada, fala com o pessoal da Milesse, você que ainda não garantiu presença, fala com o pessoal da Milesse Esportes, chama agora mesmo, tá aí no comentário fixado, porque deu uma baixada nos preços, tem preço de passagem bom, hein? Deu uma baixada, tem promoções acontecendo aí, fala com eles, chama eles e fala, ó, o Paparazzo pediu pra você ver aquele preço que você conseguiu da American. Chama eles, o Paparazzo me falou que vocês conseguiram um preço bom na América, que tem um preço bom de passagem rolando na América e que vocês estão conseguindo esse preço melhor, que já estão aí bloqueados. Chama eles, que vocês não vão se arrepender. E eles estão também com os pacotes internos lá, que são espetaculares. Fala com eles dessa passagem que eu encontrei com eles. Rio de Janeiro, Galeão, com parada em Guarulhos, JFK, New York. Fala com eles. Eles vão conseguir um preço que eu não vi em lugar nenhum para vocês, tá? Então vamos passar aqui informações. Olha só, Arrascaeta, De La Cruz, o Coluna publicou que Arrascaeta, De La Cruz e Varela estão na lista da seleção uruguaia para a próxima data FIFA. Então, mais 3 jogadores aí, né? Segundo a apuração do Coluna, o Uruguai tem 2 compromissos em março. Eles enfrentam a Argentina no dia 21 e no dia 25 a Bolívia, tá? Então, eles têm esses 2 jogos e estão chamando aí 3 jogadores do Flamengo. Arrascaeta, De La Cruz e Guillermo Varela, tá? Então, o Flamengo tem aí 6 nomes na pré-lista da seleção brasileira. Eu acho que dos 6, 4 são certos que serão convocados. Eu dou como certos 4. O Léo Ortiz, o Wesley, o Alexandro, não. Léo Ortiz, o Wesley, não, 3 são certos. Léo Ortiz, o Wesley e Gerson. 3 são certos. Esses 3 para mim são certos. Esses 3 para mim, de todos que foram citados, são certos. Léo Ortiz, para mim titular, Wesley titular e Gerson titular. Esses 3. Aí tem 3 da seleção uruguaia, aí tem o Pulgar, o Plata, já são 8, né? Então, ainda podem vir mais da seleção brasileira, mais 2 aí, Danilo, Alexandre, Bruno Henrique. Pode chegar um número altíssimo de jogadores, um time inteiro de jogadores convocados. Mas a gente sabe que agora as finais do Carioca, os jogos finais do Carioca são antes, né, das eliminatórias, e eu espero que o ano inteiro seja assim.
que eles não atrapalhem pelo fato do Flamengo ter jogadores convocados. E falando em jogador convocado, Léo Ortiz contou os bastidores daquele lance que o Flamengo se salvou contra o Vasco e ele tirou a bola em cima da linha. Fico feliz, aquele lance ali é um gol para zagueiro, né? É um gol, que é comemorado como um gol. Um gol na outra baliza é um bônus pra gente, mas uma jogada daquela é um gol para o zagueiro. Muito feliz por ter participado daquele lance ali, passamos mais um jogo sem sofrer gol, é uma coisa que a gente ali de trás sempre se cobra. A gente sabe da qualidade do nosso time lá na frente, que sempre vai marcar um gol. Feliz demais pela vitória. O Rossi chegou a 17 jogos sem sofrer gols. 17 sem sofrer gols, tá? E segue contando, né? E segue contando. Além disso, o Felipe Luiz, 21 jogos sem perder. Então, o Flamengo, além de não tomar gol no Carioca, o Rossi não toma gol desde o Carioca passar. Cara, são 2 cariocas sem tomar gol. E o Felipe Luiz, 21 jogos sem perder. Então, esse combo aí é quase que impossível de ser batido. Mas é clássico. O Flamengo tem ainda que passar pelo Vasco. Depois, o Fluminense já está na final, óbvio, 4-0. Será uma final muito complicada. A gente brinca lá na Placar, a gente faz nossa brincadeira com o Ilan e todo, mas a gente sabe que Flamengo e Fluminense é equilibradíssimo. O Flamengo no cruzamento geral tem mais vitórias que o Fluminense. Nos últimos 30 jogos, o Fluminense tem uma vitória a mais que o Flamengo. Nos últimos 5 cariocas, o Flamengo ganhou 3, o Fluminense ganhou 2. Das últimas 4 finais, Flamengo e Fluminense, foram 2 para cada lado. Então a gente sabe que Fla-Flu é equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Passar para vocês situação dos jogadores do departamento médico, né, acho que foi a Mônica Alves do Coluna, acredito que sim, tá, que trouxe aqui a atualização importante. O Alexandre segue treinando normalmente com o grupo, já está liberado para voltar a jogar. O Juninho realizou treinamentos ontem, vocês viram, inclusive vocês estão vendo as imagens aí agora, realizou treinamentos com o grupo, segue se recuperando aí, recuperando seu condicionamento físico, está liberado para voltar a jogar, treinou, vocês viram aí imagens aí onde inclusive o Juninho aparece. O Ayrton Lucas segue treinando normalmente, ficou à disposição do técnico Felipe Luiz no último jogo, está 100% liberado para jogar. Então o Ayrton Lucas liberado, respondendo aí o Felipe Melo, agora sim está liberado, agora está 100%, estava sendo aí também poupado, aquele controle de carga porque estava voltando. Então Felipe Melo está respondido. Danilo fez um treino separado do grupo nesta terça-feira de recondicionamento físico e recuperação de desgaste. A tendência é que até quinta-feira o zagueiro volte a fazer atividades aí com o elenco. Além disso, existe uma boa expectativa de que o defensor esteja à disposição no sábado, tá? Então, deve ser um reforço aí para o Flamengo para o sábado. Michael e Cebolinha já foram liberados do departamento médico do Flamengo, mas estão em processo de recondicionamento físico. Então, Michael e Cebolinha liberados, dificilmente jogam contra o Vasco, mas devem retornar na final, né, caso o Flamengo avance. O Flamengo passar para a final, o Flamengo conseguir passar para a final, se segurar, porque está na vantagem, contra o Fluminense, provavelmente, Cebolinha e Michael devem retornar, tá? O Flamengo, então, deve ter 3 reforços e outros 2 por vir, caso passe para a final. Os 3 reforços são Alexandre, Juninho e Danilo, que devem ficar à disposição para sábado. Então, a gente tem aí o lateral esquerdo, o Alexandre, se recuperou de um problema na coxa esquerda, enquanto o atacante teve um edema. Não foi lesão, foi um edema na coxa direita. O zagueiro foi poupado pelo departamento médico no último embate. Vinha com uma grande sequência de partidas aí, e além do Alexandre, quem estava no departamento médico que também estava com problemas aí, Michael e Cebolinha, e esses aí estão recuperados e já vão começar a preparação para retornar, tá? E vão retornar então em breve. Acredito que se o Flamengo passar para a final, se Deus quiser, os 2 estarão à disposição, tá? Então, a gente trouxe todas as informações do Mengão, a gente volta aí no decorrer do dia com muito mais informação para vocês, lembrando que hoje, às 6, 6h30, depende aí, porque tem também questão de Champions League, a gente está entrando um pouquinho mais tarde ao vivo, mas a gente está sempre nesse horário aí, por volta de 6, 6h30,
no Placar Aberto no YouTube. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Valeu!